de número 3, tá? Quanto a algumas questões que envolvem ética e cidadania e história. Beleza? Então vamos lá. Na seção 3, tá? Deixa eu me colocar um pouco para cá, isso, ok? Vamos lá. Na seção 3, é uma questão que fala sobre ética e cidadania, né? Cita até o filósofo Sócrates, tá? No item B, ok? Mas eu vou ler com vocês a questão para que eu possa tirar possíveis dúvidas, inclusive, que possam surgir durante a leitura. Beleza? Tranquilo, então. Vamos lá. Todas as pessoas têm algo em comum. São seres humanos, mas são diferentes. Elas são o que são. Cada uma tem sua forma de agir, pensar, sentir, conviver, se relacionar e compreender o mundo. Essas pessoas fazem parte da humanidade, moram no mesmo planeta que você, mas são completamente diferentes. Viver em sociedade supõe respeito às diferenças individuais. Ok? Então esse texto ele fala sobre um tema muito importante e urgente nos dias de hoje, onde nós precisamos saber conviver com quem é diferente, com quem tem as opiniões diferentes das nossas, o modo de viver diferente do nosso, o modo de ver o mundo, o modo de interpretar o mundo diferente do nosso, certo? Aí ao lado tem uma imagem, né, aonde a seção 3 vocês vão ter que entrelaçar, né, a imagem com o texto, né? Na imagem diz o seguinte: como ser autêntico no mundo de máscaras, né? Esse tema, inclusive, máscaras sociais, né? Ele é abordado no 9º ano com muito mais profundidade, tá? É um tema filosófico, né? Que no 9º ano vocês vão ver de modo mais aprofundado, né? Ou seja, o texto fala na individualidade das pessoas que precisam ser respeitadas, mesmo entre pessoas com opiniões diferentes. Cada um precisa respeitar a opinião do outro, a individualidade do outro, certo? E comparando com a imagem, né? Ou seja, como nós podermos viver a nossa individualidade, sermos nós mesmos, sem ofender ou sem criar atrito com o outro, né? Porque geralmente quando nós queremos, principalmente quando o adolescente ele quer ser aceito num grupo, né? Ele se poda, ele anula características individuais suas, né? Para ser aceito no determinado grupo, né? E nisso o adolescente ele coloca uma máscara, ou seja, ele não é aquilo. Mas para ele ser aceito no determinado grupo, ele coloca uma máscara, né? E vive um papel que não é dele, mas só para poder interagir, né, com um determinado grupo, ou só para poder ser aceito por um grupo ou por uma pessoa. Então, a seção 3, ela coloca essa seguinte questão, ou seja, como nós podemos viver quem nós somos de fato, certo? Respeitando a nossa própria individualidade, sem precisar usar máscara, né? Para podermos interagir com outras pessoas. Ou seja, eu posso interagir com outras pessoas sendo eu mesmo. Através do quê? Através do respeito à diversidade, né? Através do respeito ao diferente, através do respeito a outra opinião, certo? É possível eu ser eu mesmo
em qualquer contexto social sem precisar de colocar uma máscara, né, para evitar o atrito? É possível, certo? Mas vamos desenvolver esse tema através desses itens A, B e C. Vamos lá. Pare, reflita e depois, em uma folha de papel A4, escreva: desenhe ou cole imagens que evidenciem essa diversidade humana. Ao fim, coloque uma frase como fruto de sua reflexão, ou seja, a atividade G está pedindo para que você, sobre o tema da diversidade humana, né, você escreva, desenhe ou cole imagens numa folha, né? Escrever pode ser um parágrafo, 5, 4 linhas. Desenhar ou colar imagens numa folha que evidenciem, que mostrem a diversidade humana, certo? E no final da folha, você vai escrever uma frase que nomeia o seu trabalho, que identifica o seu trabalho, né? Que identifica o tema do seu trabalho. Ou seja, né, você vai colocar uma frase que esteja de acordo com a mensagem que você quis transmitir nessa sua atividade sobre diversidade humana. Lembrando que você pode escrever um texto, 5, 4 linhas, sobre a diversidade humana, o que é a diversidade humana para você, desenhar ou colar imagens, tá? Ao final, você vai dar um título ao seu trabalho. Beleza? Diversidade humana. Deixa eu descer um pouquinho aqui. Não, deixa eu vir para cá. Isso. Diversidade humana, né, para que vocês possam ter isso bem nítido e bem correto na cabeça de vocês, é a humanidade como um todo. A humanidade, as pessoas não são iguais, as pessoas têm opiniões, gostos diferentes, formas de se vestir diferente, como mostra a imagem, tem religiões diferentes, mas embora nós sejamos diferentes, nunca uma pessoa é igual a outra, nós temos ou necessitamos ou precisamos conviver em harmonia, né? E como é que eu posso viver em harmonia sendo diferente das outras pessoas? Respeitando a individualidade de cada pessoa. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito carinhosa, que gosto de abraçar, que gosto de dar a mão, que gosto, gosto de apertar. Existem pessoas que são assim, que são, né, melosas, né? Gosta de abraçar, gosta de tocar, né? Mas eu conheço uma pessoa que ela não gosta muito disso, então eu vou respeitar, né? Embora eu goste muito dessa pessoa, seja minha amiga ou meu amigo, eu não vou ficar abraçando porque ela não gosta. Ou seja, eu estou respeitando, né, a característica dela e entendendo que o fato dela não gostar que eu a abrace não quer dizer que ela não goste de mim, que não sente o mesmo sentimento por mim, que não goste de mim como amigo, que não seja meu amigo ou minha amiga. Certo? É uma característica dela, então eu preciso respeitar isso. Então a diversidade é isso, né? Então a questão A, vocês vão escrever, desenhar ou colar alguma coisa que fale sobre a diversidade humana, certo? Letra B. Christina Perri, em sua canção, que é o texto 1, né, do PED 3, né, fala sobre uma canção, é a letra descrita dessa canção, dessa cantora, Christina Perri. Em sua canção Woman, Humano, faz um grande desabafo ao não corresponder com a expectativa de alguém. Eu sou apenas humana. Só uma pequena humana. Porque eu sou humana. O que nos faz lembrar o princípio filosófico de Sócrates. Conhece-te a ti mesmo. Ou seja, conhece-te a ti mesmo para agires bem. Para seres pelos teus atos o que és por essência. Isso é humano. Seria ético abrir mão da minha essência
com meus valores, minha ética, meu modo de ser, de pensar, meus ideais e etc., simplesmente para agradar a uma outra pessoa, justifique a sua resposta. Ou seja, tem muita coisa nessa letra B, certo? A letra, né, da Christina Perry está dizendo o seguinte, né, que ela, como ser humano, ela não vai agradar a todas as pessoas, ela não vai atender a todas as expectativas, né? Ou seja, ela vai desagradar, ela não vai atender a determinadas expectativas em relação a ela. Por quê? Porque ela é humana. E outra coisa, por ela ser humana, ela é passível de erro. E mais profundo ainda, por ela ser humana, ela é um ser humano diferente dos outros, certo? E por essa característica, por ela ser diferente, muitas das vezes ela não vai atender a determinadas expectativas. Por quê? Porque senão ela não vai estar sendo ela mesma, ela vai estar sendo outra pessoa. Professor, explique, por exemplo. Tá, vou explicar. Um amigo me chama para ir para uma balada. Mas eu não gosto de locais com muita gente. Eu gosto de dormir cedo. Certo? Então, assim, essa pessoa vai me convidar. Eu não vou aceitar. Eu não vou atender às expectativas dela. Certo? Por quê? Porque eu não gosto dela? Não, porque eu não quero, não é a minha praia, não é o meu jeito, não é o meu gosto. Certo? Então, eu não atender às expectativas por ser eu mesma, por estar me agradando, eu estou sendo ruim? Eu estou sendo humano, né? E nas relações humanas vai haver esse tipo de coisa, né? Eu não vou atender a todo mundo. Por quê? Porque primeiramente eu tenho que me atender, eu tenho que fazer o que eu gosto. Né? E as pessoas, os meus amigos, têm que respeitar essa minha característica, certo? Aí a letra da música fala um pouco sobre isso, tá? Agora, o filósofo Sócrates, ele tem uma frase que diz: conheça-te a ti mesmo, tá? Essa frase, ela embora ela tenha um sentido mais religioso, porque a relação dos gregos com os deuses é uma relação muito próxima, né? Então, assim, nessa frase, né, que está aqui no texto, conheça-te a ti mesmo, ou seja, conheça-te a ti mesmo para agires bem, para seres pelos teus atos o que é por essência. Aqui, no contexto dessa frase, conheça-te a ti mesmo é para que você, ou seja, na medida em que você se conhecer, né, na medida em que você for se conhecendo, as suas atitudes serão condizentes com a sua essência, certo? Né? Por quê? Se eu conheço a mim mesmo, as minhas decisões serão mais certas, né? Vou dar um exemplo, né? Acabei não dando. Para vocês, no contexto de vocês jovens, né? Arrumar um namorado ou uma namorada. Se eu me conheço e sei que eu não gosto de pessoas muito festeiras, que gosta a todo momento de sair, se eu não sou assim, eu não vou procurar um namorado ou namorada que tenha essas características. Se eu gosto de ficar mais em casa, sou mais caseiro, sabe? Eu vou procurar alguém que goste, que tenha esse tipo de característica. É mais ou menos isso que Sócrates, nessa frase, está querendo dizer. Quando você conhece melhor a você mesmo, você é mais autêntico. As suas atitudes passam a estar de acordo com aquilo que você é. E, consequentemente, as suas atitudes são mais certeiras, né? Então, vamos lá.
a pergunta: seria ético abrir mão da minha essência, meus valores, meus ideais, meu modo de ser, de pensar, simplesmente para agradar uma pessoa, né? Ética, a gente estuda muito isso, né? Desde o 6º ano, né? Ética é quando você age de acordo, né, a valores, certo? Quando você age de acordo a determinados valores, tá? Você está sendo uma pessoa ética, certo? Então, seria ético você abrir mão de você mesmo, né? Simplesmente para agradar uma pessoa, a determinada pessoa? Se sim, você vai ter que responder por quê. Se não, vai ter que responder por quê também, beleza? Letra C. Nossa essência humana, elemento que nos torna únicos, pode desaparecer uma vez que faço aquilo que o outro quer e nego os meus desejos internos. Cite algumas ações que você pode fazer para ser mais autêntico, ou seja, não tornar-se uma coisa na relação com qualquer que seja o seu próximo. Certo? Vamos lá. Essência, né? Essência humana, certo? A essência humana é aquilo que te caracteriza. É quem você é a sua essência, né? É aquilo que te identifica como você. Às vezes, quando você se lembra de alguma pessoa, quando eu me lembro de alguém, né? Ou melhor, às vezes, quando você está falando sobre determinado adjetivo, sobre determinado comportamento, vem à mente determinadas pessoas, porque essas pessoas, esses adjetivos, esses comportamentos caracterizam determinadas pessoas. Por exemplo, amorosa. Já vem determinadas pessoas à sua mente, né? Tagarela, né? Então, assim, é a sua essência. Solidária, né? Ou seja, aquilo que te caracteriza geralmente é a sua essência, é aquilo que você é, né? Então, assim, vamos lá. Nossa essência, elemento que nos torna únicos. Pode desaparecer uma vez que faça aquilo que o outro quer e nego meus desejos internos. Cite algumas ações que você pode fazer para ser mais autêntico, ou seja, não tornar-se coisa na relação com qualquer que seja o seu próximo, ou seja, cite algumas estratégias, né, algumas ações que você pode fazer numa relação para você ser mais autêntico, ser você, né, sem desagradar a outra pessoa, né? Que tipo de atitudes eu posso ter em qualquer que seja a situação em que eu possa ser eu mesmo sem desagradar a outra pessoa, né? Aí a questão, você está pedindo para você citar exemplos. Pode ser 2 ou 3 exemplos, não tem problema não. Ok? Então, vamos para a seção 4. A seção 4. Pesquise o que foi o Renascimento e escreva no quadro abaixo suas características, fazendo contraponto com o modo de viver e pensar na sociedade da época. Beleza, então. Bom, para nós podermos fazer essa questão, a gente precisa entender o que foi o Renascimento, né? O Renascimento, ele foi, como eu posso dizer, um movimento artístico, um movimento cultural que surgiu na Itália e se espalhou por toda a Europa, onde valores e a cultura, de um modo geral, de Roma, foi resgatada para aquela época. E nesse resgate da cultura romana para aquela época, né, a característica
do período histórico anterior, que foi a Idade Média, que foi o feudalismo, a Idade Média, ele foi deixado de lado, né? Vamos lá, para vocês entenderem melhor. Essas duas imagens, né, que eu estou postando aqui para vocês, tá? O tempo histórico, ele é contado de pré-história, né, de modo geral, né? Pré-história, história, que é a Idade Antiga, até a queda de Roma, certo? Depois da Idade Antiga vem a Idade Média, depois da Idade Média vem a Idade Moderna, e depois da Idade Moderna vem a Idade Contemporânea em que nós nos encontramos, certo? Beleza. Essa pintura aqui, né, que vocês estão vendo, a pintura religiosa do século XIV, 1308, é uma pintura que mostra muito bem qual era a cultura da Idade Média. Na Idade Média, a cultura que governava, que influenciava a sociedade era a cultura religiosa, era o cristianismo. Então dá para vocês perceberem, a cultura girava em torno, né, do tema da religião. As pinturas, a música, o modo de vestir, os valores, eram todos centrados na religião. Se vocês forem perceber aí, as pessoas parecem vestidas, né? Santos são retratados, né? Tá ali o menino Jesus no colo, né? Outros santos em volta ali, né? Com auréola, né? De santo, né? Então a gente identifica que na Idade Média, a cultura que predominava na sociedade, os valores eram os valores religiosos, onde Deus estava acima do ser humano, certo? Quando entramos na Idade Moderna, os valores, né, irão se alternar. O ser humano vai ser colocado acima dos valores religiosos. A gente dá para identificar nessa escultura da Pietà de Michelangelo, né? Olha só, você está vendo os traços, inclusive físicos, do homem, né? Ali o músculo, os detalhes do joelho, o pescoço, o rosto, né? Os músculos ali, né? Ali da estátua, ou seja, é uma arquitetura que era muito característica da Roma antiga. Então, os artistas, né, do início da Idade Moderna, eles vão resgatar esses valores de Roma antiga, para substituir os valores religiosos que governavam a Idade Média, né? Por isso que é o nome que se dá de Renascimento, né? Ou seja, Renascimento é nascer de novo, ou seja, a cultura romana está nascendo de novo na Idade Moderna para substituir a cultura religiosa. E o Renascimento não vai se restringir à arquitetura, vai se transportar para a pintura, para a poesia, para a literatura e para o pensamento em si, né? Do homem, da sociedade daquela época, né? Onde o homem vai se colocar acima da religião, certo? Por isso vai ser dado o nome de Renascimento. Então vamos lá. Pesquise o que foi o Renascimento e escreva no quadro abaixo as suas características, fazendo contraponto com o modo de viver e pensar da sociedade da época. Pensamento anterior ao Renascimento, na Idade Média. Quais eram as características da Idade Média? E o pensamento renascentista, quais eram as características do renascentismo? Beleza? Tranquilo? Tranquilo então. Então agora vamos para a seção 6. Este gênero surgiu no Renascimento. Espera aí, vamos mais um pouco acima. A comédia dell'arte pede
passagem e convida a entrar na trupe da Colombina, do Arlequim e do Palhaço, né? Ou seja, está falando sobre um estilo literário, que é a comédia, certo? Este gênero ou estilo surgiu no Renascimento e trouxe apresentações que eram feitas pelas ruas e praças públicas. Ao chegarem a uma cidade, pediam permissão para se apresentar em suas carroças ou praticáveis, pois eram raras as possibilidades de conseguir um espaço cênico adequado. Aqui, embora esteja falando, a comédia, ela é um estilo, um gênero, né, literário, né, também cênico, né, mas que remonta à Grécia, né? É um gênero mais antigo, tá? Mas o texto está dizendo, tá falando sobre uma trupe, né? Trupe é uma companhia de teatro, né? Que antigamente eles eram caravanas, né? As trupes eram compostas por caravanas que transportavam todo o equipamento, todos os atores, e essas caravanas iam de cidade em cidade se apresentar, né? O nome é trupe, uma companhia de teatro, tá? É sobre esse tipo de teatro que o texto está falando, tá? Vamos lá, letra A. Pesquise sobre grupos de teatro que se apresentam nas ruas e praças. Pesquise se em nossa cidade, Barra Mansa, existe grupo teatral que se apresente nas ruas, né? Conte um pouco sobre isso. Vocês vão fazer uma pesquisa, vão na internet, tá? Verificar quais são os grupos de teatros que existem em nossa cidade. Ah, beleza, tem esse. Fala um pouco sobre eles. Quando surgiram, né? Quais as peças esse grupo encenou, né? Quantos integrantes fazem parte desse grupo de teatro ou trupe? Informações dessas, tá? Letra B. Convide seus pais e irmãos a fazerem uma roda e propõe um jogo de imitação. Vocês devem imitar alguém da roda e depois uma pessoa conhecida por todos, mas que não é do relacionamento direto da família. Por último, uma pessoa famosa. Um imita e os outros devem identificar quem está sendo imitado. Ou seja, a pessoa vai imitar, cada um vai imitar 3 pessoas. Alguém da família, uma pessoa conhecida por todas e alguma pessoa famosa, né? E os outros vão ter que descobrir quem são essas pessoas, beleza? E a letra C é explicar como foi a experiência do jogo com seus familiares, beleza? Né? Já falei sobre o Renascimento, já falei sobre o item A, o item B e o item C, tá? E a gente finaliza esse PED 3 para o 7º ano, tá? E a gente se vê agora no PED 4, beleza? Um grande abraço para você, gente.